Fala pessoal, beleza? Voltamos. Mais um curso. Primeiro curso que a gente gravou, para quem não sabe, a gente tem um curso de Kubernetes aqui no canal, do zero até o avançado. Então, se você não fez ainda, vai lá e faz. Completamente gratuito, tem alguns testes, algumas provas para você fazer. E é um curso totalmente prático. E a ideia desse daqui é que seja a mesma coisa, tá? Então, estou tentando criar alguns cursos aí para vocês, mas pensando em contribuir para a galera que está tentando entrar na área de infraestrutura, tentando ir para DevOps, até para quem é desenvolvedor e tem alguma dificuldade, acho que os cursos aqui conseguem ajudar um pouco. Beleza, então a ideia desse curso é a gente poder ter ele o mais prático possível. Essa acredito que vai ser a única aula que a gente vai ter que tenha conteúdos de slide para vocês, porque é a primeira aula, então tem alguns pontos que a gente precisa alinhar para que a gente comece de fato avançar pouco a pouco no conteúdo do Terraform, tá? Beleza, vamos lá. Então esse é o primeiro módulo. Terraform, a gente vai falar sobre os fundamentos do Terraform, tá? E aí a primeira coisa, quando a gente fala de Terraform, vem muito do termo de IAC, né? Infraestrutura as Code. E aí a galera fica na dúvida do que é o infraestrutura as Code. Basicamente, ela é a prática de você definir, né, a infraestrutura através de código. Ou seja, você para de ir no clique-clique ali de painéis, né, AWS, Azure, de criar tudo manualmente, e você passa a criar isso daí através de código, tá bom? E no que implica isso? Como que isso daí pode te ajudar de alguma forma? Ou isso daí seria somente modinha? Você criar uma infraestrutura como código, ela pode te ajudar em alguns pontos. Imagina que você trabalha em um time onde tem três pessoas que cuidam da infraestrutura. E aí você vai criar de um jeito, fulano vai criar de outro e ciclano de outro jeito. Você acaba não tendo uma padronização na infraestrutura, tá? Então um dos pontos aí que eu até coloquei aqui é que a gente consegue através do código padronizar padronizar a infraestrutura, tá? Então a gente consegue trazer essa padronização aí, que é algo muito importante quando a gente está falando de manutenção de infraestrutura. Outro ponto que é muito importante é que a gente consegue fazer o versionamento desse código. Ou seja, se você está trabalhando com mais de uma pessoa no time, é importante você ter um repositório Git que centralize essas informações para que você consiga ir versionando a sua infraestrutura, tá bom? Então isso daí é outro ponto super importante. Outros pontos aqui, outros dois pontos que eu deixei é a automação, tá? Então você consegue criar um processo de automação para subir toda uma infraestrutura de maneira mais rápida, tá? Além da reprodutibilidade dessa infraestrutura. Então imagina que você tem um ambiente produtivo e um ambiente de desenvolvimento. Você vai ali simplesmente começar a criar toda a sua infraestrutura nesse seu ambiente de desenvolvimento, criando ali um padrão que vai ser seguido por todos os seus companheiros de equipe devido ao versionamento que você fez no Git, tá? E aí você consegue reproduzir exatamente esse mesmo ambiente, as mesmas configurações em produção, justamente porque você tem um código. Então aquele código é replicado para o seu ambiente produtivo, tá bom? Então o IAC nada mais é do que isso, infraestrutura através do código, tá bom? Beleza. E aí, o que seria o Terraform? Tá? O Terraform, agora que a gente já sabe o que é o IAC, Terraform é uma ferramenta de IAC que foi criada pela HashiCorp, tá bom? Então, nada mais é do que uma ferramenta de IAC, tá? E aí o Terraform ele vai te ajudar em alguns termos, tá? Que seria provisionar a sua infraestrutura através do código, você alterar, você gerenciar a sua infraestrutura através do código, trazendo todos aqueles benefícios que a gente falou no slide anterior. Você vai conseguir versionar a sua infraestrutura, que é um ponto muito positivo, além de você conseguir trabalhar em ambientes multi-cloud. Então, às vezes, você tem um ambiente Azure e você tem um ambiente AWS.
algumas coisas ali você consegue padronizar, tá? Você consegue deixar útil para ser usado em ambos os ambientes, tá bom? Então isso daí é um ponto que também ajuda. Além disso, você pode ter ambientes também de disaster recovery. Então você consegue reproduzir o seu ambiente em um ambiente de disaster recovery, e isso daí é algo que vai te ajudar bastante para poder criar um ambiente de disaster recovery. É uma infraestrutura através de código, tá bom? Isso daí é super importante. Maravilha. Então a gente já sabe o que é IAC, a gente já sabe o que é Terraform. Beleza. Uh, Existem outras ferramentas de IAC além do Terraform, tá? Eu coloquei 3 ferramentas aqui que são comumente usadas no mercado, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui, mais para que vocês conheçam realmente, tá? Beleza. Uma das ferramentas aqui é o CloudFormation e a outra é o Pulume, tá bom? E quando que a gente usa uma, quando que a gente vai usar a outra? Basicamente, o que acontece? No Terraform, a característica dele é que ele é multi-cloud, ele é declarativo, tá? Então é uma linguagem declarativa, a gente vai declarar as configurações do ambiente, tá bom? E a linguagem que ele utiliza é o HCL, tá bom? HCL é a linguagem do próprio Terraform. Quando a gente parte para o CloudFormation, ele já é uma ferramenta de IAC exclusiva da AWS, tá? Você não consegue utilizar ela em outros cloud providers, tá bom? Ela é exclusiva AWS. E aí você consegue criar recursos através de 2 linguagens, que seria o YAML e o JSON, tá bom? São linguagens simples de serem utilizadas também, porém é uma ferramenta que ela é utilizada somente no ambiente AWS, tá? Existe um porém aí que o CloudFormation, por mais de ser uma ferramenta nativa AWS, ela é uma ferramenta muito mais lenta para você provisionar infraestrutura. Então, talvez ela não seja a melhor solução. Vai de caso a caso, tá bom? Beleza. Aí a gente tem o Pulume aqui. O Pulume, ele já é uma ferramenta de IAC onde você escreve através de linguagens de fato de programação, tá bom? Então, ela é muito boa para aquela galera que o desenvolvedor cuida da infraestrutura, tá bom? Então, se o dev é o cara responsável por infraestrutura, você está numa empresa pequena, talvez o Pulume seja uma solução bacana. E aí você pode selecionar uma linguagem que os devs consigam trabalhar, mas que você também consiga trabalhar, tá bom? Então, no Pulume a gente consegue criar através de JavaScript, Python, Go, TypeScript e por aí vai, tá bom? E aí, quando que você vai usar cada uma? Eu deixei aqui alguns exemplos. Então, Terraform, geralmente você pode usar em todos os cenários, seja AWS, seja um desenvolvedor que cuida, até porque o desenvolvedor pode fazer o curso aqui e aprender a utilizar o Terraform, seja um ambiente Azure, então você pode usar em diversos cenários, tá bom? Beleza. Ambiente 100% AWS, no caso do CloudFormation, quando que você vai usar? Quando for um ambiente 100% AWS. É um caso de uso, eu particularmente não recomendo, eu iria para um Terraform ou um Pulume da vida, mas eu não iria para o CloudFormation devido ao custo do CloudFormation também, né? E devido à parte de lentidão que ele tem, tá bom? Então eu não seguiria por essa escolha. Beleza. Pulume é quando que a gente vai utilizar? Quando os devs forem responsáveis por criar a infraestrutura, tá? Então, desenvolvedor que cuida, vamos escolher Pulume, dá para você usar o CLI gratuito, você não vai ter problema, você consegue utilizar. Se você puder pagar, maravilha, eles entregam algumas features a mais. E aí vai te ajudar ainda mais para você poder gerenciar a sua infraestrutura através de uma linguagem de programação. Bom, beleza, vamos lá, vamos avançar aqui. E aí a gente falou ali um pouquinho, mas novamente aqui, quando que você vai usar então o Terraform? Agora com mais foco no Terraform.
Quando você tiver uma infraestrutura, então, que seja repetível, né? Pô, muitas vezes eu vou precisar criar um bucket na AWS. Então, para que eu vou ficar criando através do painel toda vez, repetindo as mesmas configurações, colocando as mesmas labels que eu preciso colocar, a mesma padronização ali, colocando um ambiente, as mesmas rules. Então, eu vou usar o Terraform, que fica muito mais fácil. Eu tenho multi-ambientes, então eu tenho dev, tenho produção, tenho homologação, eu tenho QA e por aí vai. Então vou usar a Terraform para ele poder me ajudar a gerenciar esses ambientes, tá bom? Beleza. Outro ponto, a gente consegue colocar um CI/CD, né? Então a gente tem uma esteira já de pipeline. Usa o Terraform, coloca o Terraform na esteira. Você tem diversas formas de autenticação, você consegue colocar ferramentas de segurança. Então vamos utilizar o Terraform. Outra coisa, eu utilizo uma Cloud Provider. Cloud Provider você consegue utilizar tranquilamente o Terraform. E ele vai te ajudar muito para que você não tenha que ficar toda vez replicando recursos de maneira manual, tá bom? Bom, beleza. E aí agora já vamos avançar um pouquinho mais para o lado técnico do Terraform para que a gente consiga ainda nessa aula criar um recurso, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo arrastar a câmera aqui. Beleza, acho que aqui tá bom. Vamos lá. O que a gente tem aqui então? Os conceitos do Terraform. O Terraform ele se divide em três conceitos principais, tá bom? Que seria providers, recursos e estado, tá? O state, tá? São três conceitos principais do Terraform que a gente precisa se atentar, tá bom? Beleza. O que é o provider? Tá? O provider, basicamente, ele é o plugin que faz a comunicação, tá, entre o seu provider, né, a sua plataforma AWS, e o Terraform, tá bom? Então, basicamente, ele é o, vamos dizer assim, que ele seja o seu tradutor. Ou seja, você vai falar para o Terraform o que você quer que seja criado na infraestrutura da AWS, ele vai lá na AWS se comunicar com a API da AWS e fala, ó, vamos criar os seguintes recursos. E aí ele vai provisionando esses recursos, tá bom? Então o provider é isso, tá? Provider é quem se comunica, é o plugin que se comunica com a plataforma, seja ela AWS, Azure, GCP, Oracle e por aí vai, tá bom? Beleza. Recursos. O que é os recursos? Os recursos são simples. Recursos é o que você cria na infraestrutura. Então ele pode ser um bucket, né? Ele pode ser um S2, uma policy, uma rule, uma fila SQS, um gateway. Pode ser diversos recursos que de fato você cria lá na AWS. Tá bom? No exemplo, importante falar que no exemplo do curso a gente vai falar e vamos utilizar a AWS como provider base, tá bom? Mas o que você vai aprender aqui, você vai utilizar para qualquer provider, tá bom? A única coisa que vai mudar é a configuração que a gente vai colocar no código em si, tá bom? Mas na hora que você estiver vendo a documentação, você vai ver que isso é tranquilo de entender e você vai conseguir fazer sem problemas em qualquer provider que você atue, seja AWS, Azure, GCP ou outro, tá bom? Beleza, agora vamos para o conteúdo aqui, para a parte mais crítica e importante do Terraform, tá? Que seria o state. O que é o state? Imagine o state como o banco de dados que vai salvar todo o estado, todas as informações do que você criou na AWS, tá bom? Então, quando você cria um bucket na AWS, você precisa saber se esse bucket está criado, se ele tem alguma policy aplicada a ele, se ele tem alguma configuração de versionamento aplicada a ele. Tudo que você configurar nesse bucket, ela precisa ser salva em algum lugar para quando você for configurar alguma outra alteração, ele saiba como que está o status desse bucket, tá bom? Então essa informação ela fica retida no state.
E aí é importante falar que o state ele contém informações sensíveis, tá bom? E informações que não devem ser compartilhadas, tá? Você nunca deve colocar essa informação em um Git, você não deve comitar ela, tá bom? Então mais para frente a gente vai aprender um pouco sobre isso, mas adiantando aí para vocês que o state ele é um conteúdo, ele é um recurso crítico do Terraform que deve ser mantido em segurança, tá bom? Se você por acaso quebrar o state, você acaba perdendo os recursos de gerenciamento. Aí você tem que fazer alguns processos para que você consiga recuperar o gerenciamento desses recursos via Terraform, tá bom? E lembrando que o Terraform, obviamente, você quebrando o state, ele pode ocasionar a exclusão quando você rodar um apply, tá bom? Então é importante que você se atente a isso, mas isso daí a gente vai ver no curso como que funciona todos esses pontos, então não se preocupa agora. Simplesmente se atenta que o state do Terraform ele é um conteúdo crítico, tá bom? Então toma cuidado com isso. Bom, beleza. Então a gente entendeu o que é o provider, entendemos o que é o recurso, entendemos o que é o state, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai praticar, tá bom? A ideia agora é que a gente crie ao mínimo um recurso na AWS para que a gente consiga, de fato, botar a mão na massa. A ideia dos cursos, sempre que eu crio, é que seja a mão na massa, até porque no dia a dia você vai ter que criar, não vai ter ninguém ali para poder te explicar, tá bom? Primeiro ponto, vamos lá. O que a gente vai fazer? Se você não tem uma conta AWS, pode criar uma conta AWS. Você vai conseguir seguir a criação dessa aula e das demais aulas tranquilamente, até porque a gente vai criar recursos e deletar os recursos posteriormente, até porque é código, então a gente pode muito bem deletar os recursos e na próxima aula, se necessário, a gente recria eles novamente, tá bom? Então, beleza. Então, eu criei essa conta aqui, que a gente vai trabalhar. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu nunca utilizei essa conta, então a gente vai vir aqui no serviço de IAM para que a gente possa criar um usuário para que a gente consiga acessar, tá bom? E realizar a criação dos recursos via Terraform com esse usuário, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Vamos aqui em Users, tá? E vamos aqui em dar um Create User. Se você nunca utilizou o Terraform, você pode ir seguindo exatamente os mesmos passos que eu estou realizando aqui, que você vai conseguir avançar e entender um pouco. Mas é bacana que você já tenha um conhecimento prévio sobre AWS, tá bom? Então, beleza, vamos dar aqui um Create User. Vamos chamar o nosso usuário de Terraform. Beleza, aqui ele vai perguntar se você precisa dar acesso ao console para esse usuário. A gente não precisa, a gente não vai usar o usuário Terraform para acessar o console, tá bom? A gente vai usar o nosso usuário mesmo, que a gente acessou a conta, que a gente criou. Então, esse usuário aqui é somente para o Terraform utilizar. Então, beleza. Vamos avançar aqui, dar um Next. Beleza. A gente tem algumas opções que seria colocar esse usuário no grupo, copiar uma permissão ou atachar uma policy diretamente. A gente vai atachar uma policy diretamente e a gente vai conceder acesso de administrator. Isso, já adianto, não é uma prática segura, não deve ser feito, principalmente se você estiver atuando e efetuando esse curso aqui em um ambiente de empresarial, tá bom? Então cria uma conta sua, faz em uma conta sua, porque você vai deletar os recursos, então você não vai ter problemas, tá bom? Beleza, então a gente vai dar o acesso de administrator. Isso aqui faz com que ele consiga criar qualquer tipo de recurso, então toma cuidado com isso. Beleza, selecionamos aqui a policy que a gente quer. Vamos dar um Next. Beleza, e vamos dar um Create User. Maravilha. O usuário ele já foi criado aqui para gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui nesse usuário, tá? Vamos clicar no usuário. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui nesse menu
de Security Credentials, tá? E a gente vai criar uma credencial de acesso, né? Uma Access Key e uma Secret Key para que a gente consiga utilizar para acessar a AWS, tá bom? Então vamos vir aqui, dar um Create Access Key, tá? E a gente tem alguns casos de uso aqui. A gente vai usar o Command Line CLI, tá? Então seleciona a primeira opção, Command Line CLI. Clica aqui que você confirma, tá? Porque ele avisa que essa não é uma prática recomendada, que existem algumas alternativas, ao invés de usar o CLI. Realmente existe, mas como a gente está indo para um ambiente de aprendizado, não tem por que a gente focar nisso daí agora. Vamos no básico, tá? Para que você foque em aprender Terraform e não AWS. Beleza, vamos dar um Next aqui. Beleza. Não precisa dar nenhuma descrição. Vamos criar aqui a nossa Access Key. Beleza. Informação importante. Quando a gente cria a Access Key, a gente só consegue visualizar ela uma vez. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar minha Access Key. Tá? E eu vou salvar aqui em um ambiente seguro. Tá bom? Então, deixa eu salvar aqui a minha Access Key. Eu vou copiar também a minha Secret Key, tá? E vou salvar ela aqui também. Beleza, confirmando que eu salvei, eu vou dar um done aqui. Se você quiser, para facilitar, você pode dar um download desse CSV, tá? Eu já salvei aqui, então tranquilo. Essa é uma informação sensível, então não compartilhe com ninguém, porque com esse acesso é possível criar qualquer recurso aí na AWS, tá? E quando você estiver vendo esse curso, essa Access Key, a conta, tudo já vai ter sido deletada, tá bom? Beleza, vamos dar um done aqui. Continue. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa testar a nossa Access Key. Para isso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir aqui, eu já deixei aberto o cursor, tá? Que é o editor de código que eu utilizo, tá bom? A gente não vai utilizar IA nesse curso. Apesar de utilizar o cursor, não vamos fazer perguntas para IA, tá bom? E é importante que você faça perguntas somente para tirar dúvidas, não para gerar código. Primeiro aprende, depois você utiliza o cursor, GPT, Gemini, Copilot, o que for, para você poder gerar código, tá bom? Então, beleza. Primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o AWS CLI aqui, tá bom? Então, vamos abrir aqui o terminal, tá? Abrimos o terminal. O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no navegador e vamos buscar por AWS CLI install, tá bom? Beleza. Instalação update da última versão do AWS CLI. Vamos abrir isso aqui. Beleza. E aí aqui na documentação oficial da AWS já tem aqui as opções de Linux, Mac e Windows. Eu vou deixar na descrição o link para que vocês consigam fazer isso aqui sem ter que pesquisar. Muito mais fácil, tá bom? Então, beleza, eu estou usando o Linux. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o Linux, vou descer aqui um pouco e vou copiar o comando que ele está me passando aqui. Para instalar o AWS CLI, rode o comando abaixo. Então, beleza, vamos rodar esse code aqui. Beleza, copiamos. Vamos colar aqui. Beleza, ele está baixando, descompactando. Ele vai pedir a senha do root. Beleza. Beleza. Então agora ele falou pra gente que a gente pode rodar o AWS Version. Vamos dar um AWS Version. Menos version, né? Beleza, então a gente já tem o AWS CLI instalado aqui, tá bom? Beleza, maravilha. O que a gente faz agora para a gente poder testar isso daí? Vamos lá, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode
exportar as configurações, tá? Deixa eu fechar isso daqui. A gente pode exportar as configurações da credencial que a gente criou, tá bom? Para a gente poder acessar, ou a gente pode dar o AWS Configure. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui, AWS Configure. Beleza. Ele vai pedir para a gente a nossa Access Key. Vamos copiar a Access Key aqui. Beleza. Ele pede agora para a gente a nossa Secret Key. Vamos copiar também a Secret Key. Certo? Pulamos aqui. Ele vai perguntar para a gente qual que é a região que a gente está utilizando. Eu, no caso, estou utilizando... deixa eu voltar aqui no console. North Virginia. Que seria US East 1. Tá bom? Essa é a região que eu estou utilizando. Beleza. Se eu estou utilizando essa região, eu vou colocar aqui, então, US East 1. Tá? Dou um Enter. Beleza, ele pede agora qual que é o formato de output. Geralmente eu gosto de utilizar JSON, tá? Então eu boto aqui JSON, dou um Enter. Beleza. Agora no caso, o AWS CLI já está configurado. Então o que eu vou fazer para testar? Deixa eu só aumentar um pouco aqui para vocês. Deixa eu ver se ficou melhor. Beleza, vou só jogar... Vou só jogar a câmera para cá. Novamente. E acho que encolheu um pouquinho aqui. Beleza, vamos lá. O que a gente pode fazer para testar? Vamos dar um AWS S3LS e vamos ver o que ele traz para a gente. Beleza, ele não trouxe nada porque não tem nenhum bucket, mas ele não reportou para a gente nenhum erro de autenticação. Tá? Então a gente sabe que o AWS CLI ele está funcionando, tá bom? Beleza, o que mais que a gente precisa ter agora? A gente precisa ter o Terraform instalados. Então vamos aqui no navegador, Terraform Install. Vamos abrir aqui a documentação oficial do Terraform, tá bom? Vamos descer aqui um pouquinho. A gente tem aqui também a configuração para quem utiliza o macOS, para quem utiliza o Windows e para quem utiliza o Linux, tá bom? No nosso caso, eu estou utilizando o Linux, então eu vou copiar aqui o comando, tá bom? Para a gente poder fazer essa instalação. Beleza? Vamos pular aqui no terminal. Beleza? Ele vai instalar aqui alguns pacotes. Maravilha. Enquanto ele instala lá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse próximo comando, aonde ele vai fazer a configuração da chave para a gente poder seguir ali depois de fato com a instalação. Beleza, finalizou. Vamos colar esse outro comando aqui. Maravilha, finalizou. A gente pode fazer a verificação da chave. Não vou fazer, não é necessário, tá bom? A gente vai adicionar agora, de fato, o repositório do Terraform dentro do nosso SO, tá bom? Vamos copiar aqui então. Cola aqui. Não tem segredo, tá? Você seguindo a documentação oficial do Terraform, você consegue fazer a instalação. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar um update. Bom. apt update. Uma coisa, vocês estão vendo esse conteúdo aqui? O que está aqui de conteúdo de Terraform, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. É muito relacionado ao slide que a gente viu. Mas esse aqui não é nenhum recurso criado já, tá bom? A gente vai junto na documentação, a gente vai consumir junto a documentação para que vocês consigam aprender, tá bom? Beleza, demos o update, tá ok. Agora a gente vai fazer a instalação de fato do Terraform. Então copiamos aqui. Vamos lá no nosso terminal novamente. Cola. Beleza, deixa ele finalizar. Maravilha.
Então agora ele terminou. O que, que a gente vai fazer? Vamos dar um Terraform -v. Beleza. Então agora a gente tem o Terraform instalado, tá bom? A gente conseguiu rodar e ver a versão dele. Informação aqui que vai ajudar vocês se vocês forem curiosos. Terraform-h, ele vai trazer para a gente uma lista dos comandos que tem para a gente rodar no Terraform. Então, se você puder, dá uma lida nos comandos aqui. Esses são os principais, tá? E existem alguns outros comandos, tá bom? A gente vai aprender mais alguns desses comandos que estão aqui, mas os principais, o que você geralmente vai utilizar no dia a dia, é o que está aqui no main commands, tá bom? Mas beleza, vamos diminuir um pouco esse terminal aqui. Vamos lá. O que eu deixei de recurso aqui? Deixa eu deletar isso aqui, que isso daqui é lixo. Beleza. Deletar. Beleza, o que eu deixei aqui? Lembra que a gente conversou aqui no slide? Aqui no slide a gente falou sobre os conceitos principais, que eram providers, recursos e state. Então, beleza, vamos lá. Se a gente vier aqui no cursor, a gente vai ver que eu deixei alguns arquivos, tá bom? Quais são esses arquivos? É o main, tá? Então a gente tem o main. O main, ele seria o nosso recurso que foi criado, tá bom? Então aqui é o código do nosso recurso. Isso daqui que seria um recurso HCL, tá bom? Um recurso Terraform, para que a gente possa de fato criar ele, tá bom? Então isso aqui é a criação de um bucket, tá bom? Daqui a pouco a gente entra mais a fundo na explicação. E a gente tem um recurso do provider, tá? No provider, lembra na explicação, o que é o provider? O provider, ele é o plugin que faz a comunicação com o que a gente está utilizando, seja um AWS, seja um GCP, um Azure. Então, o provider é isso, ele tem a configuração de comunicação com o provedor que a gente utiliza, tá? Depois a gente vai entrar aqui a fundo nisso também. Terraform State, como eu falei para vocês, o Terraform State ele tem configurações sensíveis, tá bom? Então é muito importante que você se atente a isso. Terraform State ele não pode ser editado manualmente, tá? Você nunca vai mexer nele manualmente. E ele contém informações sensíveis. Um exemplo aqui. Esse é um state falso que eu gerei somente para mostrar para vocês. O que tem de informação sensível aqui? Nesse caso, a gente tem um bucket, certo? Esse bucket ele tem um RN, tá bom? Além do RN, o que mais que ele tem? Ele tem aqui também o domain name desse bucket, tá? Que aí é gerado pela própria AWS. Imagina, por exemplo, que esse bucket ele esteja público por uma falha que você acabou esquecendo de colocar alguma regra, ou imagina que além de ser um bucket, não, ao invés de ser um bucket, ele seja uma fila, ele seja um EC2, ele seja um cluster Kubernetes. Então a gente tem aí a possibilidade de sofrer ataques de diversos tipos por comitar um arquivo de state em um repositório, tá bom? Então é importante a gente se atentar a isso. Maravilha, então a gente entendeu que o state ele é crítico. Vamos agora avançar aqui para o provider. No provider, eu já deixei ele com as configurações, mas eu vou mostrar para vocês aonde que a gente obtém essas configurações, tá bom? Beleza, vamos lá. O que a gente quer fazer? A gente quer utilizar o provider, né, da AWS. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui no GCP, no navegador, e vamos buscar por Terraform AWS Provider, tá? Beleza, AWS Provider HashiCorp. É o link da documentação oficial do Terraform. Vamos abrir ele. Maravilha. Aqui
ele tem esse botão aqui em cima que já facilita um pouco para a gente. Ele tem esse User Provider, tá? Que já contém as configurações, tá bom? Então, o que a gente pode pegar aqui? A gente tem o Terraform, né? O campo Terraform, e a gente tem o Provider. Eu vou explicar para vocês o que é isso daí já já. Se a gente descer aqui mais para baixo, a gente vai ver que tem alguns exemplos de configuração. Então a gente tem o bloco Terraform, a gente tem o bloco Provider e a gente já tem aqui a criação de um recurso também. Vamos descer aqui um pouco mais. Ele começa a falar sobre autenticação, tá? E aí na autenticação, ele fala para a gente utilizar o IDC, né? Ele fala que é suportado o IDC. E essa, se você já conhece o IDC, você sabe que é a melhor prática porque ele tem um token temporário. Então essa é a melhor prática de ser utilizada, tá bom? Beleza. E aí ele já avisa que não é seguro, tá? Mas ele passa para você como que a gente pode utilizar com Access Key e Secret Key, tá bom? Então ele já passa isso daí para gente. Maravilha. O que ele fala? Por que isso daí não é seguro? Ele fala que quando você utiliza credenciais no código, né, que não são recomendadas na configuração do Terraform, ela traz risco para você de vazamento das secrets, né, que é o que eu falei para vocês. Com a secret, qualquer um pode criar conteúdo na AWS, tá bom? Então, para a gente poder pegar isso daí, o ideal é que se a gente tiver que trabalhar com secret, é que a gente faça o export, porque é a melhor prática a ser seguida, tá bom? Ou, no nosso caso, igual a gente fez o AWS Configure. Então, se a gente tiver essas configurações como variável de ambiente, a gente pode manter o provider da seguinte forma, né? A gente pode manter ele vazio. Mas vamos voltar lá para o código um pouco, só para a gente poder entender como que funciona cada campo do arquivo provider.tf, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui o provider, tá? A gente tem o bloco do provider. O provider poderia ser qualquer coisa, tá? Ele poderia ser GCP, ele poderia ser Azure, poderia ser qualquer provider. No nosso caso, é AWS, tá bom? Beleza. Nas configurações da AWS, o que tem de configuração? Tem a região, que a gente pode colocar, né? Tem o Access Key, tá bom? E tem o Secret Key, é uma das configurações que a gente pode colocar. Existem outras configurações, lógico, que a gente consegue ver ali na documentação, tá? E aí é muito importante que vocês leiam a documentação, tá bom? Mas a gente pode colocar aqui. O bloco provider, ele vai realizar de fato a configuração para autenticação no provedor, tá bom? Ela serve para isso. Beleza. Além do bloco provider, o que mais que a gente tem? A gente tem o bloco Terraform, tá? Esse bloco Terraform, a gente pode colocar ele aqui no arquivo provider.tf ou a gente pode colocar em um outro arquivo de configuração, tanto faz. Por quê? Qual que é o intuito desse bloco? O intuito desse bloco é que a gente coloque aqui quais são as versões que a gente vai utilizar, para que a gente não tenha problemas de utilizar um código de versão anterior ou um código de versão muito recente, tá bom? No caso, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a versão do Terraform que eu quero utilizar é a versão maior ou igual a 1.0, tá? Qual que é a que a gente tem instalada? Vamos dar um Terraform-V. A gente tem a versão 1.14, tá bom? Então, beleza. Então, a versão 1.14 atende, porque é maior ou igual a 1.0, tá bom? O que mais? A gente tem esse bloco aqui de Required Providers, tá? Então aqui, no nosso caso, a gente está utilizando como provedor AWS, tá? Mas a gente vai em alguns casos, e vocês vão ver isso daí, principalmente no dia a dia,
que vai ter alguns outros providers aí no meio, tá? A gente pode também limitar as versões desses providers, tá bom? No caso do AWS, a gente está limitando que seja a versão mínima a 4.0, tá bom? Pode ser qualquer versão superior a isso, tá? Mas ela tem que ser a versão 4.0, tá bom? Se a gente vier na documentação do provider AWS, aqui no User Provider, ele já passa para a gente outra versão, que é a mais recente, tá? Então vamos aproveitar, vamos copiar isso daqui, né? E vamos atualizar, tá? O que a gente pode fazer também? Vamos copiar logo isso daqui tudo e vamos substituir o nosso, tá? Beleza? Copiamos aqui, colamos, tá? Não precisamos ter as configurações de AWS, porque já temos a configuração no nosso shell, tá bom? Beleza. Ah, Rodrigo, mas você tirou aqui o Terraform Version. Não precisa, não é obrigatório. Se você quiser colocar, manter o Required Version aqui, você pode manter, tá bom? Mas não é necessário, tá? Tá. Peraí, deixa eu copiar de novo. Beleza. Maravilha, vamos lá. Beleza, então agora que a gente entendeu como que funciona, o que é esse provider.tf e a gente já fez a configuração dele, a gente vai avançar agora de fato para a criação do nosso primeiro recurso, tá bom? E aí a gente vai começar a interagir mais com a CLI do Terraform, tá? Eu vou deletar esse arquivo de state aqui, porque ele era um arquivo de exemplo, tá bom? Vou deletar ele. Beleza, vamos aqui no arquivo main.tf, vamos apagar isso daqui e vamos fazer o seguinte. O que a gente vai criar de arquivo? A gente vai criar um bucket, tá? Um arquivo simples, só para que a gente consiga criar o nosso primeiro recurso, para que a gente consiga ver alguns comandos, para que a gente de fato comece a evoluir com o Terraform, tá bom? Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos buscar aqui por AWS Bucket S3 Terraform. Beleza. Ele jogou aqui para a gente já o resultado com AWS S3 Bucket Resource. Tá bom? Então vamos aqui em Resource. E a gente já consegue ver a documentação de criação de bucket. Toda a documentação, ela tem aqui algumas notas, né, de informação e ela tem aqui alguns exemplos, tá bom? Vamos copiar esse exemplo aqui, ele está falando que é um bucket privado com tags. Vamos copiar isso daqui. Vamos colar, tá? Beleza. Agora vamos começar a entender um pouco mais como que funciona a criação de recursos no Terraform, tá? Vamos começar a entender isso daí. No Terraform, quando a gente está criando um recurso, existe dois campos aqui em cima. O primeiro campo, ele nunca deve ser alterado, porque esse campo é como o Terraform identifica ele, tá? Quando ele vai fazer as chamadas de API. Então é através desse primeiro nome aqui que ele sabe o que ele tem que criar, tá bom? Então ele é o tipo do recurso, tá? Então se atenta a isso, nunca altera esse primeiro campo. O segundo, que é onde está exemplo, como aqui já mostra pra gente, ele é a referência do nome, tá? Isso daí é uma referência dentro do nosso código, tá bom? Ela é referência no nosso código. Um ponto importante para aparecer isso aqui para vocês, vem na extensão do editor de código que você utiliza e instala o HashiCorp Terraform, tá bom? Para que vocês consigam ter uma melhor performance aí quando vocês forem estudar, tá bom? Beleza. Então aqui a gente pode mudar para qualquer nome. Então eu vou colocar meu primeiro bucket. Beleza.
Beleza. No nome do bucket, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar curso Terraform Beliziere. Vou colocar o nome também, Rodrigo Beliziere. Pronto. Porque aí eu garanto que ninguém vai estar utilizando isso daqui. Um ponto importante, o bucket ele sempre tem que ter um nome único, tá? Não pode ter nenhum outro bucket com o mesmo nome. Beleza, na tag eu vou colocar aqui curso Terraform, Rodrigo Beliziere. O ambiente, qual que é o ambiente? Eu vou colocar um ambiente de dev mesmo, tá bom? Geralmente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar uma tag chamada Managed by Terraform, tá bom? Então vamos colocar aqui Managed by Terraform, porque aí isso daqui ajuda quando você for ver esse recurso na AWS, você sabe se esse recurso foi criado da maneira correta, né, via Terraform, com a sua padronização, ou se ele foi criado manualmente, tá bom? Então isso daqui ajuda bastante. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Já estamos dentro do diretório, certo? Já temos a configuração do nosso recurso, certo? Então já colocamos aqui toda a configuração, já colocamos o nome do nosso bucket. Então agora a gente vai rodar o comando para inicializar o Terraform. Qual o comando que é esse? Terraform init. Tá bom? Vamos dar no Terraform init. Ele vai começar a baixar as informações do provider, tá bom? E ele vai começar a inicializar esse Terraform. Se for um Terraform muito grande, isso daí pode demorar um pouco. No nosso caso, ele é bem rapidinho. Beleza. Então ele inicializou. Ele cria aqui para a gente alguns diretórios e arquivos ocultos, tá? Você não vai mexer nisso daqui, tá bom? Esses arquivos e diretórios, eles vão fazer parte da gestão do state. Isso daqui você não mexe, tá bom? Não precisa se atentar a isso agora, tá? Vamos focar em criar o nosso primeiro recurso. Beleza, inicializamos o Terraform. O que a gente vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? A gente vai rodar o Terraform Plane. O Terraform Plane ele é responsável por varrer o nosso código e verificar o que vai ser criado. Tá? Então ele mostra para a gente o que vai ser criado aqui. Ó, vamos lá. O que ele falou aqui embaixo? Ele falou que no plan, né, no planejamento dele, ele precisa adicionar um recurso, tá? Ele não precisa alterar nenhum recurso e ele não vai destruir nenhum recurso, tá? É importante, extremamente importante, que sempre que você for fazer qualquer alteração no Terraform, execute um plan para você garantir o que vai ser feito, tá bom? Então vamos revisar aqui. No caso, ele está falando para a gente que ele vai criar um recurso, certo? Geralmente ele tem esse resuminho falando todas as ações que ele vai fazer. Então seja um create, um change ou um destroy. No nosso caso ele só vai fazer um create. O que ele está criando? Ele está criando um recurso chamado meu primeiro bucket, certo? Então a gente já sabe que é um bucket S3. E ele tem aqui as configurações. Algumas configurações a gente só consegue saber depois de aplicado, outras a gente já consegue saber antes de aplicar, como por exemplo, nome do bucket. Nome do bucket a gente setou aqui na configuração. Então isso daqui a gente já consegue saber antes de criar o bucket, tá? A RN, por exemplo, a gente só consegue saber depois, tá? Beleza. Ele mostra aqui que ele vai colocar algumas tags, que são justamente as tags que a gente colocou no nosso código do Terraform, tá bom? Maravilha. O que mais? Beleza, aqui tem todas as configurações. Lifecycle a gente não configurou, mas ele fala que a gente vai conseguir ver se tem ou não depois de aplicado. E é isso. O que a gente faz agora para poder criar de fato esse recurso? Tá?
Vamos rodar aqui um Terraform Apply, certo? Quando a gente roda o Terraform Apply, ele vai novamente executar um plane, tá bom? E ele vai perguntar para a gente se a gente quer ou não aplicar esse Terraform Apply que a gente acabou de rodar. Então, de novo, ele fala, ó, eu vou criar um recurso lá na AWS, tá? Isso daí pode causar custos. Você quer que eu crie? Eu não vou alterar nada e eu não vou deletar nada. Eu só vou criar um recurso. Se a gente estiver de acordo com o que ele falou para a gente que vai criar no nosso Terraform Plane, a gente vai simplesmente vir aqui e colocar o valor que é aceito. Ele já fala aqui que é aceito apenas o valor yes, tá? Para aceitar. Então vamos colocar yes e vamos deixar ele criar. Nota que com o apply e com o plane ele já criou para a gente um arquivo de Terraform State, tá? O Terraform State ele tem todas as informações do que foi criado, tá bom? Ele já falou que foi criado, né? Ele falou aqui, ó, AWS S3 Bucket criando, e aí depois ele já falou para a gente que foi criado. Então, beleza. Como que a gente valida se ele de fato foi criado? Vamos lá no console da AWS, né? Vamos aqui no recurso de S3 e vamos ver se esse bucket foi criado. Beleza. Aqui está o nosso bucket, tá? Maravilha. O que a gente vai fazer aqui? Como o nosso bucket foi criado, se eu quiser subir qualquer conteúdo nele, já consigo subir, tá? Eu vou tentar fazer uma alteração aqui, somente para mostrar para vocês algumas informações importantes. Vamos voltar lá no nosso código. Lembrando, nunca mexa no state, tá bom? Vamos voltar no nosso código. A gente vai alterar uma informação. Primeira coisa, qual que é a informação que a gente vai alterar? Vamos alterar a tag, tá? O ambiente era dev, vamos colocar que o ambiente agora é prod, tá bom? Alteramos aqui. Vamos rodar novamente um Terraform Plane, tá? E aí um ponto de atenção. Como a gente já rodou o init, a gente não precisa dar um Terraform init novamente, tá bom? Se quisesse, você podia rodar, mas não é necessário, tá? Vamos dar um Terraform Plane e vamos ver o que ele vai falar para a gente que... deixa eu fechar isso aqui. Vamos ver o que ele vai falar para a gente que ele vai fazer. Beleza, Terraform Plane. Nota esse arquivo aqui à esquerda, do lock. Sempre que você roda um Terraform Plane, né, e um Terraform Apply, ele vai travar o seu arquivo de state para que ninguém consiga fazer alterações simultâneas e acabe quebrando, tá bom? Beleza. Ó, o que aconteceu? Agora o comportamento dele já foi diferente, tá? Antes ele ficava com um sinalzinho de mais para gente, falando que ia criar um recurso. Agora ele ficou com esse sinalzinho do tio, tá? Falando que ele vai fazer alterações em place, update in place. O que seria isso? Ele vai alterar o recurso, tá bom? Sem a necessidade de recriar o recurso. Isso é uma informação importante, tá? E ele mostra pra gente o que ele vai alterar. Ele vai alterar as tags do bucket. Então ele vai vir aqui no recurso do bucket e ele vai na tag fazer a alteração. Em qual tag que ele vai fazer essa alteração? Ele vai fazer a alteração na tag de environment, tá bom? Então vamos vir aqui e vamos rodar um Terraform Apply. Beleza, com o Terraform Apply, ele vai aplicar para a gente tudo que a gente pediu. Ele pergunta novamente, ele faz o plane, pergunta, você realmente quer alterar? Vamos colocar o yes, né, para falar que queremos. Beleza, está alterando. Modificações no Terraform geralmente são mais demoradas do que criação de recursos, tá bom? Beleza, ele falou que alterou. Vamos agora então lá no nosso bucket S3 e vamos ver aqui, vamos atualizar a página, né? E vamos ver como que tá as tags desse bucket, tá? Vamos aqui em propriedades.
Beleza, vamos descer até tag. E aqui a gente já consegue ver que o ambiente que está aparecendo é o ambiente de produção. Tá bom? Beleza. Agora eu quero alterar o nome do bucket. Tá bom? Quero alterar o nome do bucket. Vamos vir aqui. E vamos colocar aqui um traço V2. Beleza. Vamos dar novamente um Terraform Plane. Beber uma água rapidinho. Beleza. O que aconteceu aqui? Quando a gente altera alguns recursos do nosso... alguns campos do nosso recurso, ele necessita fazer o replace, tá? Ou seja, ele vai mostrar para você da seguinte forma: destroy and then create replacement. Então, para que ele altere alguns campos, ele precisa recriar o recurso, tá? E esse é um dos casos do bucket. Se a gente der uma olhada aqui no que ele está fazendo, a gente vai ver que ele vai alterar aqui o RN, né? Porque é normal o RN associado ao nome do nosso bucket. Ele vai alterar o bucket, certo? Né? O bucket name aqui. E aí ele fala que ele vai desse nome, certo? Para esse nome. O Terraform ele é bem transparente nas alterações que ele vai fazer. Então isso é um ponto bacana. E aí ele fala que, ó, esse campo ele força o replacement, ele força a recriação desse recurso, tá? Pra gente isso daí tá ok, não tá ok, a gente precisa avaliar isso daí, tá bom? Então beleza, vamos dizer que está ok, vamos dar um Terraform Apply. O que ele vai fazer? Ele vai precisar deletar aquele recurso, tá? Para que ele consiga então criar um recurso novo. Vamos dar um yes, né? Beleza, ele está falando aqui, ó, destruindo o recurso. Beleza, a destruição foi completa, certo? E ele começou a criar um novo recurso. Depois de 5 segundos, a criação foi finalizada, tá? Maravilha. O que vai acontecer agora? Vamos lá no nosso console da AWS. Se a gente atualizar isso daqui, ele provavelmente vai dar um erro, porque esse bucket não existe mais. Vou atualizar. Beleza. Ele fala que o nome do bucket não pode ser encontrado na região que a gente falou. Vamos voltar aqui nos nossos buckets. E aqui a gente já consegue ver que ele tem um novo bucket que foi criado exatamente há alguns segundos atrás. Agora são 8:03 e ele foi criado 8:02, tá bom? Então o nosso bucket foi criado. A gente conseguiu ver o Terraform init, conseguimos ver o Terraform plane e conseguimos ver também o Terraform apply. Eu já vou deixar com vocês para que vocês possam utilizar, mas utilize com cuidado uma possibilidade que existe aqui no Terraform Apply. Vamos dizer que a gente vai colocar novamente que o ambiente é dev, tá? E eu não vou rodar o plane, tá? A gente já sabe o que vai acontecer. Eu não vou rodar o plane e vou direto para o Apply. Se eu vier aqui e der um Terraform Apply, ele vai perguntar para mim se eu quero ou não fazer a alteração do recurso. O que eu posso fazer? Eu posso rodar um Terraform Apply ---- auto approve, tá? Isso daqui vai fazer com que ele não me pergunte se eu quero ou não aprovar. Ele já vai aprovar automaticamente. Então toma muito cuidado com isso, tá? Porque dependendo do que for, isso aí pode te gerar um problema. Você não vai ver ali se ele vai criar, se ele vai deletar, ele já vai sair fazendo o que ele tiver que fazer, tá bom? Vamos dar um Terraform Apply ---- auto approve para que vocês consigam ver o que vai acontecer, tá? Então é por isso que eu falo, importante que você faça o curso em um ambiente de teste, em um ambiente particular seu, tá bom? Beleza. Então ele já criou aqui pra gente, ele já alterou o que tinha para ser alterado. Vamos lá no console da AWS, vamos ver se voltou a ser ambiente de desenvolvimento, né, a variável.
Beleza, tá como desenvolvimento. Então tá exatamente como a gente quer, tá bom? Beleza, maravilha. O que que a gente pode fazer agora também? A gente pode, vamos antes mostrar uma coisa para vocês. Se eu vier aqui no console e eu alterar o valor dessa variável para qualquer coisa, eu vou mudar aqui qualquer coisa. Beleza. Mudamos, certo? O Cadê? Aqui. O valor da nossa tag está definido como qualquer coisa, certo? O que, que vai acontecer? Se a gente vier no Terraform e der um Terraform Plan, né? Lembra que existe o state. O state guarda o estado que você criou o recurso. No state do Terraform, o status dele é que o campo environment tem o valor de dev e não o valor de qualquer coisa. Então, sempre que você fizer uma alteração manual no console, o Terraform vai tentar retornar isso daí. Tá? Vai tentar retornar para a configuração que ele tem de código. E isso daí é um ponto positivo e é um ponto importante. Sempre que você for fazer alterações, faça as alterações via Terraform. Tá? É para isso que serve a infraestrutura como código. Beleza, vamos dar um Terraform Apply. Vamos usar novamente o Auto Approve. Tá? Ele já falou para a gente que a única coisa que ele quer fazer é um update in place da tag, tirando do valor qualquer coisa para o valor dev. Tá bom? Vamos dar um Auto Approve. Maravilha. Beleza, ele está alterando. Beleza, maravilha. Outra coisa que a gente pode fazer. Digamos que o seu código do Terraform ele esteja meio bagunçado. Eu vou bagunçar o meu aqui. Beleza. O Terraform ele possui um comando que seria o seguinte: é um comando para você poder formatar o seu código. Então, nota o seguinte: nosso código ele está bagunçado, certo? Não tem nada padronizado. Eu vou colocar um espaço aqui, vou colocar um espaço aqui. Então, nosso código visivelmente ele está feio, tá? Ele prejudica também que você identifique como que está realmente a criação desses recursos. O que a gente pode fazer? Vamos rodar o comando terraform fmt e ele vai formatar o código, tá bom? Terraform fmt. Beleza, ele falou para a gente que formatou o main e formatou o provider. Ou seja, ele alinhou aqui da maneira correta, como tem que ser, o seu código Terraform, tá bom? Maravilha. Outro comando que existe que é importante que vocês utilizem ele. Quando você está criando um código Terraform, principalmente quando é um código Terraform muito grande, acontece de você colocar alguma coisa ou outra que não esteja correto, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Terraform validate, tá? Esse comando vai validar se a sintaxe do seu código se ela está ok ou não, tá bom? Então aqui no caso ele fala que a sintaxe está correta, que a configuração está ok. Eu vou arrancar isso daqui para poder quebrar a sintaxe do código. Vamos rodar o comando aqui novamente. E aí ele fala para gente que existe um bloco de configuração que não foi fechado. Então, assim, é um comando que vai ajudar bastante a gente no dia a dia, principalmente quando a gente estiver mantendo infraestruturas muito grandes, tá bom? E aí ele passa para a gente qual que é o arquivo que está quebrado, tá? Então ele fala para a gente que é no main.tf e que ele fala que o recurso que está quebrado, o bloco de configuração, é o bloco da linha 1, né, que seria o recurso AWS S3Bucket. Então a gente vem aqui, né, no nosso bloco, identificamos ele e ele fala para a gente que ele não fechou.
tá? Que o nosso bloco de configuração não fechou. Então aí a gente precisa identificar o que é que tem de errado. Já sabemos aqui no caso, vamos voltar, fizemos a correção, vamos dar novamente um Terraform Validate. Beleza, Terraform Validate, ele falou que está ok. Então zeramos aqui, nossa configuração está certinha. Tá, beleza. O que a gente tem também de comando? A gente tem aqui o comando Terraform State List. Tá? O que esse comando faz? Esse comando ele lista para a gente os recursos que estão sendo gerenciados pelo nosso Terraform. No nosso caso aqui, a gente só está gerenciando esse bucket, tá bom? Então, é tranquilo para a gente saber o que a gente tem. Mas numa infraestrutura mais complexa, é um comando bacana de ser utilizado, tá bom? Bom, para essa aula, basicamente, o que a gente tinha que aprender é isso. A gente vai aprender o último comando agora, que é para a gente deletar essa infraestrutura e não gerar custos futuros, tá bom? Como que a gente vai fazer então? A gente vai rodar o comando terraform destroy, tá? Vamos rodar aqui o comando. Ele vai funcionar bem similar ao terraform apply. Então ele vai efetuar um plan do que ele deve fazer. No caso do Terraform Destroy, obviamente ele sempre vai deletar os recursos, tá bom? Então nesse caso aqui, a partir do momento que a gente rodar esse comando, ele vai deletar esse recurso lá da AWS, tá bom? Então beleza, então ele está falando para a gente aqui que ele vai destruir o seguinte recurso, né, que seria o nosso bucket. Ele passa toda a configuração do bucket para que a gente possa destruir, tá? No plan aqui que ele faz, ele fala que não vai adicionar nada, não vai alterar nada, ele simplesmente vai destruir o recurso, tá bom? Então vamos dar um yes, falando que a gente quer destruir. O recurso, por enquanto, ele ainda está na AWS, tá? Ainda não deletamos. Vamos vir aqui e vamos dar um enter. Beleza? Maravilha. Ele começou a destruir o recurso e falou que o recurso foi destruído com sucesso. Então, se a gente vier lá na AWS, vamos dar um refresh. Beleza. Ele já reportou para a gente o erro, falando que o nome do bucket não foi encontrado. Ou seja, o bucket foi excluído, o Terraform funcionou perfeitamente. Tá bom? Bom, então para essa aula basicamente é isso. Tá? A gente abordou alguns tópicos interessantes, passamos por alguns comandos bacana, tá? E conseguimos criar o nosso primeiro recurso, tá bom? Então, o que fica aí para vocês nessa aula? A ideia é que vocês repitam exatamente o que a gente fez e, se você puder, crie alguns recursos a mais, porque o que vai fazer de fato você aprender é o quanto você vai quebrar a cabeça obtendo recursos na documentação, tá bom? Obtendo recursos na documentação e criando no seu código, tá bom? E aí um ponto importante, não se preocupa em copiar blocos de código Terraform para poder criar os seus recursos, tá bom? Não se preocupa com isso. Por quê? Terraform, diferente das linguagens de programação, você não vai ficar criando recurso digitando resource, AWS, tal. Você não vai fazer isso. Você vai sempre na documentação do Terraform, você vai copiar o bloco de código que você quer, e aí com esse bloco de código você vai adicionando alguns recursos a mais para poder configurar de acordo com o que você precisa, tá bom? Então, se você puder, o que eu deixo de exercício para você? Tenta criar um bucket, tá? Tenta criar, não sei, uma policy a mais para esse bucket, tenta criar um EC2. O que você conseguir criar de recurso a mais já vai ser interessante para a sua prática, tá bom? Bom, para essa aula então é isso, tá? A gente encerra aqui. Passamos por muitos tópicos, vimos bastante comando. E aí na próxima aula a gente já volta com novos conteúdos para a gente ir evoluindo passo a passo e vocês conseguirem chegar do básico aí até o avançado do Terraform, tá bom?
Bora lá, a gente se vê na próxima aula.